Você já testemunhou um colossal marlim saltando do oceano sob os raios do sol? É uma visão que inspira os pescadores americanos todo mês de junho. Hoje, iremos às águas do Havaí para saber como eles capturam mais de 1 milhão de libras de marlim gigante, no valor de mais de 3,4 milhões de US em apenas 3 meses por ano. Entre as 4 espécies de marlim comumente encontradas nas águas dos Iwehewa, o Pacific Blue Marlin e o Striped Marlin se destacam como os peixes de caça mais procurados. O Pacific Blue Marlin é a maior espécie de marlin e pode viver até 20 anos. Esses gigantes podem atingir comprimentos superiores a 4,5 metros e pesar surpreendentes 900 quilos. Seu tamanho colossal só é igualado por sua impressionante capacidade de mergulho, capaz de mergulhar a profundidades de mais de 3.000 pés, a velocidades de até 80 km por hora. Seu alcance se estende desde as águas tropicais do Havaí até as profundezas mais frias da costa da Califórnia. O recorde mundial do Pacific Blue Marlin, capturado na região nordeste da Austrália, pesava surpreendentes 2.181 libras. Embora não seja tão grande quanto seus equivalentes do Pacific Blue Marlin, o Striped Marlin é mais impressionante, com listras azuis vibrantes correndo ao longo de seus corpos. Seu tamanho médio é de cerca de 12 pés e 450 libras, embora alguns indivíduos tenham sido registrados atingindo comprimentos de até 18 pés. Striped Marlin prefere águas mais quentes entre 20 a 25 graus Celsius. A característica mais distintiva de todos os marlins é o seu bico alongado em forma de lança, que empunham com notável precisão para atordoar e empalar presas grandes como um atum de 90 quilos com apenas uma mordida. Apesar da sua resiliência, as populações de marlins enfrentam ameaças crescentes. O espadim azul e branco do Atlântico são classificados como quase ameaçados pela lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, principalmente devido às práticas excessivas de pesca comercial. Os Estados Unidos proibiram a pesca comercial do marlin em todo o país. No entanto, Kona, no Havaí, continua sendo a única exceção, onde apenas 164 embarcações equipadas com equipamento profissional são licenciadas. Esta exceção ocorre porque os havaianos aperfeiçoaram a arte da pesca do marlin durante séculos, tornando-a uma das principais fontes de renda aqui. A temporada de pesca do marlin de Kona ocorre durante todo o ano, com a alta temporada indo de junho a setembro. Este local de pesca testemunhou a captura de alguns dos maiores marlins do mundo, incluindo mais de 60 peixes com mais de 1.000 libras. Essas capturas notáveis atraíram os melhores pescadores de todo o mundo para vir aqui para o Torneio Internacional de Marlim do Havaí todo mês de agosto. Corrico com vara e molinete é o método mais popular e eficaz em Kona. Envolve arrastar iscas de pesca ou iscas vivas atrás de um barco em movimento, geralmente entre 7 a 10 nós, para imitar o movimento das espécies de presas e estimular os marlins a atacar. 2 tipos principais de isca são comumente usados na pesca do marlim de Kona: isca viva e iscas artificiais. A isca viva, normalmente composta por peixes grandes como atum ou cavala, variando de 1 a 10 libras, costuma ser pescada fresca nos pesqueiros. As iscas artificiais, por outro lado, são feitas de vários materiais e podem ser projetadas para imitar um cardume de cerca de 10 a 20 peixes. Os marlins são peixes agressivos e altamente predadores que respondem bem a respingos e longas trilhas de iscas, portanto, iscas artificiais geralmente levam a capturas mais rápidas. O Havaí, em particular, desempenhou um papel pioneiro no desenvolvimento de iscas para marlins, ganhando reconhecimento como o berço desta técnica inovadora. Alguns pescadores habilidosos até empregam uma combinação de iscas vivas e iscas artificiais para maximizar suas chances de sucesso. Marlins são conhecidos por suas incríveis explosões de velocidade durante as corridas iniciais. Essas rajadas podem colocar uma pressão imensa na linha de pesca,
supostamente excedendo 800 libras de força para um grande marlim azul. Mas eles se cansam com o tempo e sua força de tração diminui durante a luta. Os pescadores normalmente não tentam dominar um marlim. Em vez disso, eles usam configurações de arrasto em seus molinetes que criam fricção e desaceleram gradualmente o peixe por cerca de 30 minutos para cansá-lo. Consequentemente, varas e molinetes resistentes feitos de grafite e fibra de vidro são essenciais para a pesca do marlim. As hastes normalmente variam de 8 a 12 pés de comprimento e podem suportar pelo menos 80 libras de arrasto. Pode demorar cerca de 6 horas para o primeiro sinal de puxar, mas este pescador tem sorte. Ele conseguiu puxar em apenas 4 horas de espera. Ele imediatamente encaixa a parte inferior da haste em um suporte estável para ajudar a absorver a força de tração. Uma vez próximo, uma equipe de marinheiros experientes entra em ação, empregando arpões especializados para proteger os peixes. Estes grandes anzóis, concebidos para penetrar na pele espessa do marlim, proporcionam uma aderência firme e, ao mesmo tempo, garantem a segurança do pescador e do peixe. Marinheiros experientes mantêm o bico afiado do marlim apontado para longe de si mesmos e de qualquer espectador para evitar ferimentos graves. Para marlins capturados comercialmente, o processo de desembarque geralmente envolve içar o peixe para o convés usando um dispositivo de elevação especializado. Uma vez capturado, o marlim é imediatamente processado a bordo ou transportado para a terra para processamento posterior. No Havaí, o marlim fresco é uma iguaria muito apreciada, custando em média 11 a 95 ares o quilo. Em 2020, a pesca comercial do marlim no Havaí rendeu um total de 900 mil libras, avaliadas em mais de US$ 1,1 milhão. Nos Estados Unidos, a pesca recreativa do espadim ocorre principalmente no Oceano Atlântico e no Golfo do México. Para garantir a saúde e a longevidade das populações de marlins, são aplicados limites de tamanho específicos. Por exemplo, os pescadores recreativos só podem reter marlins azuis que medem mais de 99 polegadas, enquanto outras espécies de marlins devem ter pelo menos 66 polegadas de comprimento. Uma pedra angular da pesca recreativa do marlim é pescar e soltar. Embora a emoção da captura permaneça, o peixe tem a oportunidade de sobreviver e continuar a contribuir para o ecossistema marinho. Nos casos em que um marlim morre durante o processo de captura e soltura, os pescadores recreativos estão autorizados a reter o peixe para consumo. No entanto, tanto os pescadores recreativos como os comerciais são obrigados a reportar as suas capturas no seu diário de bordo, garantindo que todas as capturas de marlins são documentadas com precisão. Os pescadores do Zicari Seiba também praticam marcação e rastreamento de marlins. Esta etiqueta, normalmente inserida na barbatana dorsal ou na musculatura, emite sinais que são captados por satélites, permitindo aos investigadores monitorizar os movimentos do marlim ao longo do tempo. Os arpões típicos são evitados durante o processo de marcação e, em vez disso, são empregadas técnicas de manuseio especializadas para conter os peixes com segurança. Assim que os peixes são capturados, os pescadores administram imediatamente oxigênio suplementar diretamente na boca do peixe enquanto inserem a etiqueta com um bastão. Isso aumenta suas chances de sobrevivência depois de liberado. Depois que a etiqueta estiver bem fixada e os sinais vitais do peixe estiverem estáveis, o anzol é cuidadosamente removido e o marlim é suavemente liberado de volta ao seu habitat natural. Embora a marcação seja eficaz no rastreamento dos marlins, eles às vezes podem se soltar ou funcionar mal no meio do oceano. Mais de 106.923 marlins de várias espécies foram marcados, mas permanecem vulneráveis devido aos seus extensos padrões migratórios. Estudos usando tags de satélite pop-up mostraram que alguns marlins, como o espadim azul,
migraram mais de 14.700 quilômetros através do maior oceano da Terra, o Oceano Pacífico. Isto torna difícil implementar e fazer cumprir medidas de conservação eficazes entre os países. Uma das principais preocupações é o impacto da pesca comercial nas populações de marlins. Países como o Japão, que consome uma quantidade significativa de espadim para fazer sushi, têm sido criticados pelas suas práticas de pesca insustentáveis. Na verdade, a captura anual de marlins no Japão pode atingir quase 2 milhões de libras, colocando pressão sobre estas espécies já ameaçadas. Estas peças de lula ou sashimi são-nos tão familiares. Você se pergunta como eles passaram do oceano para a mesa de jantar? Definitivamente foi uma jornada interessante. No vídeo de hoje aprenderemos como os pescadores pescam bilhões de lulas todos os anos. As lulas são invertebrados com corpos macios e alongados, com tentáculos pegajosos para caçar presas. As lulas são espécies migratórias. Eles viajam milhares de quilômetros entre áreas costeiras e offshore para se alimentar e procriar. É esta popularidade que criou condições para a indústria da pesca da lula. Em todo o mundo, mais de 2,18 milhões de toneladas de lula são capturadas todos os anos. Em média, um grande navio pode capturar cerca de 520 mil toneladas de lula. A maioria destes barcos pertence às frotas offshore dos principais países pesqueiros. China, Japão e Coreia do Sul são os países com a produção de pesca de lula mais impressionante do mundo. Só no Japão, as estimativas mostram que cerca de 36,6 mil toneladas de lula serão pescadas em 2022. Cerca de 70% das lulas capturadas no Japão são capturadas pela pesca da lula, um método mecanizado simples. Os pescadores podem movimentar seus barcos para pescar dia e noite. Eles podem pescar em águas próximas à costa e não precisam da ajuda de outras pessoas. A pesca da lula é uma atividade interessante e que exige técnica. As lulas são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer. Portanto, os pescadores devem planear as suas viagens de pesca em conformidade. Quando um barco de pesca se desloca para um local onde se sabe que as lulas se reúnem, é importante primeiro parar o barco e os pescadores determinarão em que direção a corrente os está levando. Depois de compreenderem bem a corrente, começaram a flutuar e a desfrutar da pesca de lulas. Os anzóis costumam ser rotulados com as cores populares rosa, verde e vermelho para atrair lulas. Os pescadores costumam usar varas leves com pontas de ação rápida. Além disso, molinetes leves com linha trançada são preferidos pelos pescadores de lula devido à sua sensibilidade e baixo estiramento. O pescador solta a linha e deixa-a afundar. Com uma mão enrolando e a outra segurando a linha, ele deu alguns puxões suaves na vara. As lulas são facilmente atraídas pelo movimento. Assim, eles manterão o anzol se movendo debaixo d'água tanto quanto possível para atraí-los para o ataque. Quando as lulas são fisgadas, é importante fazer todo o possível para vendê-las por um preço alto. As lulas têm carne macia e puxar com muita força pode quebrar as farpas de seus tentáculos. Portanto, os pescadores devem controlar a força de arrasto com muita leveza e garantir que possam transportá-los com segurança para o barco. Além disso, muitos métodos de pesca diferentes podem ser usados, como redes de imersão e equipamentos de pesca de lula. Depois de preparar tudo, os pescadores estavam prontos para ir para o mar. Os seus navios de pesca estão equipados com poderosos sistemas de radar que podem varrer grandes áreas oceânicas. Esses sistemas fornecem dados em tempo real sobre o tamanho da lula e para onde vão, ajudando os pescadores a encontrar locais adequados para pescar. A rede é construída para suportar a pressão do fundo do mar e possui grandes aberturas para manter a pesca segura. Um sistema de polias é usado para abaixar e levantar cuidadosamente a rede.
Em algumas regiões, as capturas de lula estão a aumentar, coincidindo com um declínio na pesca tradicional, sugerindo que a lula está a tornar-se um substituto do peixe no mercado. No noroeste do Pacífico, o declínio na pesca tradicional, como a sardinha japonesa e o escamudo do Alasca, foi compensado por um aumento na captura de lulas. Depois que o navio atracou, os pescadores rapidamente trouxeram lulas frescas para a terra. Aqui, uma equipa de trabalhadores é responsável pela triagem, embalagem e transporte das lulas até o mercado. A lula é o principal produto da pesca na costa leste da Coreia. Este também é um dos frutos do mar mais consumidos na Coreia. A diferença notável na pesca da lula neste país ocorre durante o verão. Em julho, os pescadores desta costa capturaram 74 toneladas de lula, o dobro do habitual. Além do método de rede, a lula também é explorada por meio de sistema de pesca. No convés, os dois lados do navio são decorados com 300 lâmpadas do tamanho de bolas de boliche, que ficam penduradas em prateleiras para atrair lulas do fundo do mar. À noite, quando a lâmpada é acesa, a luz brilhante de um barco de pesca de lula com as luzes acesas pode ser vista a olho nu a mais de 160 quilômetros de distância no mar. Dezenas de linhas de pesca se estendem na água sob as luzes, cada linha carregando um anzol especializado para lulas. Quando uma lula fica presa na linha de pesca, o carretel a vira automaticamente para uma prateleira de metal. Cestos são colocados aqui para pegar todas as lulas que caem. As criaturas são esquivas, por isso os pescadores precisam de equipamento tecnológico especializado e pessoal qualificado para capturar lulas com sucesso. A frota pesqueira offshore da China é responsável por cerca de 1.123 navios, entre a frota pesqueira leve ao longo da costa. O número de navios é completamente esmagador em comparação com outros países pesqueiros na mesma área. É por isso que este país tem uma enorme produção pesqueira. A indústria de tintas da China está atualmente num período de rápido crescimento. Os volumes de captura estão a crescer rapidamente e os benefícios econômicos são claros. Em 2022, a China capturou quase 1,4 milhão de toneladas de lula. A lula é melhor capturada à noite. As lulas são mais atraídas pela luz branca e pela luz verde. Os barcos operam com luzes super brilhantes e iscas para atrair lulas ansiosas para se alimentar. A isca para a pesca de lula não requer isca real, geralmente camarão de plástico, com uma camada reflexiva cobrindo cerca de metade da isca. Quando a luz forte incide sobre a isca, a parte reflexiva brilhará, atraindo a lula para ela. As taxas de captura serão maiores na maré alta em noites nubladas ou chuvosas. Estas condições proporcionam às águas costeiras a profundidade que as lulas preferem, além de um cenário de luz artificial que será mais perceptível. A pesca da lula com equipamentos e luzes de pesca é um método que tem pouco impacto no ambiente marinho, porque não há peixes retirados do fundo do mar. As plataformas de pesca atacam apenas lulas, por isso a taxa de captura acidental é muito baixa. Quando os navios ficam no mar por muitos dias, os pescadores optam por congelar as lulas em blocos para facilitar o transporte e garantir a qualidade. Depois que as lulas frescas são capturadas, elas seguem a esteira até o porão do navio, onde os pescadores vão arrumá-los em bandejas como esta. Em seguida, essas bandejas de tinta são colocadas na sala de congelamento. A lula, com seu rico conteúdo nutricional, tornou-se um dos ingredientes mais utilizados nas refeições. De acordo com as previsões do consumo global de tinta, o mercado ultrapassará 1,6 milhões de dólares até o final de 2025. Embora as populações de lulas não estejam atualmente classificadas como ameaçadas, os cientistas dizem que o recente e rápido aumento da pesca não regulamentada está a colocar a espécie em risco. As áreas não geridas estão frequentemente localizadas adjacentes a áreas regulamentadas, tais como zonas econômicas exclusivas. À medida que as populações de lulas se movem livremente através dessas fronteiras,
Os pescadores costeiros em pequenos barcos artesanais têm muitas vezes de competir com navios maiores de frotas de águas distantes. Isto cria injustiça para os pescadores tradicionais e de pequena escala que dependem de espécies como a lula, que são alvo de frotas industriais, bem como para os países costeiros em desenvolvimento que dependem das receitas provenientes da movimentação de estoques entre áreas regulamentadas e não regulamentadas.